Olá amigos, meu nome é Sandra Galvão e sou instrutora do Navratina Yoga Estúdio Centro, aqui na Galeria Hits, no centro de Curitiba. E meu e-mail para contato é centro@navratinayoga.com.br. Esse é o primeiro estudo sobre a coluna vertebral, composto de duas outras partes, para que você conheça um pouco mais esse importante segmento do seu corpo. O corpo humano, assim como tudo na natureza, é um exemplo de perfeição de engenharia que dificilmente poderíamos recriar com toda a tecnologia que temos. Tudo se encaixa perfeitamente e, se nada estiver acontecendo de errado, cada célula, cada tecido, cada órgão funcionam perfeitamente num exemplo invejável de harmonia. E dentre as estruturas orgânicas, a coluna vertebral é considerada por muitos anatomistas como um exemplo de harmonia e engenhosidade. É literalmente a coluna de sustentação de todo o nosso corpo e estrutura. No aspecto físico, a coluna vertebral tem como função proteger a medula espinhal, dar suporte para a sustentação do corpo, manter a posição ereta, possibilitar a movimentação do corpo, inclusive durante a marcha, e conectar todo o corpo com a cabeça. Falando agora de algumas estruturas importantes da anatomia da coluna, ela é composta de 33 vértebras agrupadas segundo a localização e suas características próprias, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. As vértebras são conectadas entre si de modo a conferir estabilidade e flexibilidade à coluna, características necessárias para cumprir a sua função. Outra característica importante são as curvaturas anatômicas. Observando a coluna de lado, notamos 4 curvas fisiológicas estrategicamente localizadas, cuja função é equilibrar e facilitar a distribuição do peso e das forças compressivas, aliviando a sobrecarga, principalmente nos órgãos. Outra função importante das curvaturas é possibilitar a mobilidade. A chamada lordose cervical estende-se do atlas, que se articula com a base da cabeça, até a segunda vértebra torácica. A cifose torácica se estende da segunda vértebra torácica até a 12ª e tem variações individuais. A lordose lombar se estende da 12ª vértebra torácica até a transição lombo-sacral. Essa curvatura se forma pela adaptação do corpo ao seu peso, a partir do momento em que a criança começa a caminhar, e essa adaptação ocorre ao longo de toda a vida. A cifose sacral estende-se da articulação lombo-sacral até o cóccix. Observando agora a coluna de frente, ela é reta, sendo que alguns desvios laterais discretos podem estar presentes, e esses desvios chamam-se escolioses. Os desvios da coluna e os acidentes anatômicos em relação à linha mediana provocam o que chamamos de desvios posturais. E esses desvios podem ser aliviados e, dependendo do grau, até corrigidos pelas técnicas do yoga. Outra estrutura importante são os discos intervertebrais, que se localizam entre as vértebras cervicais, torácicas e lombares, com exceção a primeira e a segunda vértebras cervicais. É importante conhecer a estrutura e a composição dos discos, pois permitirá uma melhor compreensão de sua função. Os 2 componentes básicos da estrutura do disco são o anel fibroso, a parte mais externa que auxilia a estabilização da coluna, funcionando como um ligamento, e o núcleo pulposo, uma parte mais interna que é um gel e que corresponde a 40 a 60% do disco. Eles formam uma articulação cartilaginosa. O núcleo tem a capacidade de se deformar sob pressão para absorver choques e distribuição de forças, equilibrando as tensões. As vértebras e os discos vertebrais formam a unidade funcional da coluna, e para cumprir a sua função, soma-se ao longo de toda a coluna 550 músculos, 400 tendões e ligamentos, garantindo a estabilidade e a mobilidade de suas 144 articulações.
A medula espinhal encontra-se no interior da coluna vertebral, estendendo-se do encéfalo até a primeira vértebra lombar, podendo ocorrer variações anatômicas. A maior parte dos mamíferos são quadrúpedes e, por isso, possuem uma excelente estabilidade na coluna. Para nós humanos, essa estabilidade foi perdida quando os nossos ancestrais, há cerca de 4 milhões de anos, ficaram em pé esboçando seus primeiros passos pela floresta. Com a postura ereta do homem primitivo, o sistema de controle passou a ser mais complexo. A coluna passou a suportar uma carga muito maior e a exercer não só a função de equilíbrio, mas também de sustentação e de movimento. O endireitamento físico do homem primitivo possibilitou a postura ereta, tornando-se um homem propriamente dito. 2 aspectos da estrutura funcional da coluna vertebral chamam a atenção. O primeiro aspecto é a intercalação do rígido, correspondente às vértebras, com o flexível, correspondente aos discos intervertebrais, mostrando a polaridade. A intercalação dos ossos com os discos é necessário para o seu funcionamento. Entretanto, simbolicamente, o osso representa o masculino, enquanto o disco representa o feminino. A intercalação do masculino com o feminino, dos opostos. O masculino representando a solidez e a estabilidade, e o feminino a elasticidade e a capacidade de adaptação. O segundo aspecto, a forma de serpente, foi e ainda é explorado por muitas tradições religiosas, filosóficas e esotéricas, como forma de mostrar o caminho para o desenvolvimento humano. Por exemplo, na tradição judaico-cristã, a serpente seduz os primeiros seres humanos para o mundo da polaridade dos opostos. Na antiguidade, a civilização greco-romana, entre outras manifestações, encontramos as víboras de Asclépio, ou Esculápio, deus da medicina, e até hoje esse é o símbolo da medicina. Na época de Asclépio, os médicos consideravam importante manter a coluna ereta como forma, inclusive, de tirar o homem do mundo material inferior e elevá-los a ideais superiores. Na mitologia egípcia, vários deuses têm a forma de serpente. Representavam o destino, adornavam a cabeça dos faraós como símbolo de proteção, sabedoria e de consciência. Também no Egito foi encontrado pela primeira vez o símbolo de Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, que simboliza o eterno recomeço. Para a cultura indiana, o desenvolvimento da consciência humana está diretamente relacionado à energia da serpente Kundalini. Kundalini é um termo em sânscrito que designa uma energia que se encontra na base da coluna vertebral, no cóccix, onde também está localizado o Muladhara Chakra, primeiro chakra. É uma poderosa energia sutil pronta para entrar em ação, porém, na maioria dos indivíduos, essa serpente está latente. Na anatomia do hinduísmo, trata também de 3 canais de energia sutis localizadas no interior da espinha dorsal, através da qual essa energia poderosa deverá se elevar. Os tratados chineses de acupuntura também descrevem canais importantes para o desenvolvimento humano nesta mesma região. Além disso, na China, a figura da serpente está ligada à água e à terra, sendo por conseguinte o símbolo do Yin. Assim como o endireitamento físico dos nossos antepassados possibilitou tornar-se humano no sentido físico e intelectual propriamente dito, o que essas grandes tradições trazem em comum é que o caminho para se tornar um verdadeiro homem no sentido espiritual ocorre necessariamente ao longo da coluna vertebral. Bem, amigos, por hoje é só. Aguardem a segunda parte desse estudo, onde iremos falar sobre os principais desvios da coluna e problemas da coluna e as técnicas do yoga relacionados. Obrigado, Hari Om.